É difícil explicar para quem não viu, difícil colocar em palavras o quão naturalmente talentoso Michael Beasley é. Ele fazia parecer fácil, arremessava com precisão, dominava o garrafão, tinha o controle do jogo, como se tivesse nascido para aquilo. Mas se você procurar hoje nos livros de recordes da NBA, vai ver apenas estatísticas comuns. Um nome que passou, um rosto que muita gente esqueceu. No entanto, quem viu sabe. Michael Paul Beasley Jr. nasceu em 9 de janeiro de 1989, em Cheverly, Maryland. Criado principalmente por sua mãe, Fatima Smith Beasley, cresceu em uma realidade marcada por estabilidade e dificuldades financeiras. As constantes mudanças forçaram Michael a estudar em 6 escolas diferentes ao longo do ensino médio: Bowie High School, National Christian Academy, The Pendleton School, Riverdale Baptist, Oak Hill Academic e a Notre Dame Prep. Apesar da falta de estabilidade, uma coisa não mudava: seu talento. Desde cedo, Beasley chamava a atenção com uma combinação rara de força física e técnica refinada. Ainda no ensino médio, teve uma média de 28 pontos e 16 rebotes por jogo, enfrentando os melhores do país. Mas talvez a melhor prévia que ele poderia ser veio na AAU, onde ele jogou com Kevin Durant no time DC Assault. Juntos, aterrorizaram adversários e dominaram o cenário juvenil. Muitos treinadores diziam que, embora Durant fosse incrível, Beasley era quem mais desequilibrava. Em 2007, Beasley brilhou ainda mais no prestigioso McDonald's All-American Game. Diante da elite do basquete colegial, ele foi eleito MVP, com 23 pontos e 12 rebotes. A essa altura, Beasley era uma unanimidade, um dos melhores jogadores do colegial, junto com nomes como Derrick Rose, Kevin Love, Eric Gordon. O hype era real e a NBA inevitável. Depois de um high school turbulento, mas brilhante, Michael Beasley deu seu próximo passo para a Universidade Estadual do Kansas. Em seu primeiro e único ano, o mundo do basquete universitário viu algo raro. Beasley não foi apenas bem, ele foi dominante, histórico. Logo na estreia em 2007, ele pareceu um veterano entre os garotos. Terminou a temporada com uma média de 26,2 pontos e liderou todos os jogos da NCAA em 12,4 rebotes por partida, mas os números só contam parte da história. Foram 28 double-doubles, superando o recorde de Carmelo Anthony, e performances que pareciam videogame. 44 pontos contra Baylor, 39 pontos e 11 rebotes contra Kansas, e 33 pontos e 14 rebotes contra o Colorado. Contra USC, no March Madness, enfrentou o Jay Mayo. Ele brilhou, 23 pontos e 11 rebotes, levando o Kansas State à segunda parte do torneio da NCAA. No total, Beasley registrou 866 pontos, 408 rebotes em uma única temporada, marcas que o colocam como os melhores calouros da história da NCAA. Mais do que estatísticas, ele entregava promessas ousadas e as cumpria. Antes de um clássico contra a invicta Kansas, Beasley declarou: "Vamos derrotá-la na casa deles, na nossa ou na África, onde for." Ele venceu Kansas pela primeira vez em 4 anos, uma vitória histórica para a universidade. No fim da temporada, os prêmios chegaram: jogador do ano e calouro do ano da Big 12, primeira equipe All-American, finalista dos prêmios Wooden, Naismith e Oscar Robertson. Michael Beasley foi considerado o melhor jogador universitário do país por vários veículos, e tudo isso em apenas um ano. Beasley anunciou que deixaria a universidade, com um currículo que poucos calouros da história ostentam. Ele estava oficialmente disponível para o draft da NBA. Em 2008 não havia dúvidas: Michael Beasley era um dos talentos mais preparados para a NBA dos últimos anos. Com 2,16 m, versátil e estatísticas universitárias que rivalizavam com lendas, ele foi escolhido com a segunda escolha geral do draft, apenas atrás de Derrick Rose. O Miami Heat apostava alto e Beasley era visto como o parceiro ideal para Dwayne Wade. Mas antes mesmo de estrear, o talento encontrou turbulência. Em setembro de 2008, apenas semanas após o draft, Beasley se viu envolvido em uma polêmica durante uma reunião dos novatos da NBA. A polícia foi chamada no quarto de hotel de Mario Chalmers e Daryl Arthur após um alarme de incêndio. O local cheirava fortemente maconha, mas nada foi encontrado. Beasley inicialmente não foi citado nos relatórios. Depois, admitiu à NBA que esteve no quarto e saiu antes da polícia chegar. Ele foi multado em $50 mil pela liga. O episódio acendeu um alerta, mas dentro da quadra, Beasley tentava corresponder. Na estreia da temporada 2008-2009, marcou 9 pontos contra o Knicks. Nos jogos seguintes, mostrou seu potencial, com uma constância de 25 pontos contra o Charlotte Bobcats e uma sequência de atuações sólidas saindo do banco. Mas longe dos holofotes, os problemas continuavam. Informações vazadas à imprensa relatavam que Beasley e Chalmers foram multados diversas vezes
pela diretoria do Heat por violações internas às políticas do time. Embora os detalhes nunca tenham sido totalmente divulgados, a imagem do jovem astro já estava abalada. Então, o sinal mais alto e claro de que algo não ia bem, Beasley publicou uma foto no Twitter com o que muitos apontam ser ao fundo. Poucos dias depois, se internou em um centro de reabilitação em Houston. Oficialmente, ele buscava ajuda para questões de estresse, mas o episódio foi tratado como mais uma marca de sua ainda curta trajetória profissional. Na temporada 2009-2010, Beasley foi titular o ano inteiro, teve bons momentos, como os 30 pontos contra Memphis e terminou com médias respeitáveis, 14,8 pontos, 6,4 rebotes por jogo. Mas a inconsistência, dentro e fora de quadra, já era motivo de preocupação. Nos playoffs, suas médias caíram para 10,4 pontos e 5,8 rebotes. O Heat foi eliminado na primeira fase novamente. Beasley estava longe de ser um bust, mas também distante do que todos esperavam dele. E naquele mesmo verão, uma força maior estava prestes a mudar tudo. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. A chegada de LeBron James ao Miami Heat criaria o super time e mudaria o destino de Beasley para sempre, mas essa é a próxima parte da história. A chegada de LeBron James ao Miami Heat foi um marco histórico, mas para Michael Beasley foi o fim da linha. O time precisava abrir espaço salarial para montar o trio LeBron, Wade e Bosh. Beasley foi sacrificado. Em 12 de julho de 2010, o Heat enviou para o Minnesota Timberwolves em troca de 2 escolhas de draft do segundo round. Era mais do que uma troca, era uma chance de recomeço. Em Minnesota, Beasley teve sua melhor temporada na NBA. No dia 10 de novembro de 2010, ele anotou 42 pontos e 9 rebotes contra o Sacramento Kings, uma das performances mais dominantes da sua carreira. Terminou a temporada com uma média de 19,2 pontos por jogo e figurando entre os 20 maiores pontuadores da liga. Pela primeira vez, parecia que ele havia encontrado um lugar onde ele poderia ser protagonista. Em 26 de julho de 2011, Beasley é parado por excesso de velocidade em Minnesota, subúrbio de Minneapolis. A polícia relatou um cheiro forte de maconha encontrado um pequeno pacote sob o banco de passageiro. Beasley afirmou que a substância não era dele e foi multado, sem maiores consequências legais. 2 meses depois, em agosto de 2011, ele participava de um torneio de streetball em Nova York, com Kevin Durant. Durante o evento, Beasley discutiu com o espectador e o empurrou ao vivo diante das câmeras. As polêmicas voltaram a ofuscar seu talento na temporada 2011-2012. Sofreu uma torção no tornozelo contra o Cleveland Cavaliers, perdendo 11 jogos consecutivos. Mesmo assim, ao retornar, mostrou flashes da sua capacidade, com 34 pontos contra o Houston Rockets, mas a sua média caiu para 11,5 pontos por jogo, reflexo da oscilação da instabilidade e do espaço cada vez menor dentro do time. O que se viu foi um jogador que oscilava entre o brilho e o colapso. Michael Beasley ainda tinha o talento, mas cada passo adiante parecia vir acompanhado de um tropeço. A sua próxima fase de sua carreira mostraria isso com mais clareza. Após a sua saída de Minnesota, Michael Beasley iniciou sua fase mais volátil de sua carreira. Contratos curtos, trocas frequentes e viagens internacionais, em uma linha tênue entre o caos e a arte. Era o começo da era Beasley Andarilho. Em julho de 2012, ele assinou um contrato de 3 anos por $18 milhões com o Phoenix Suns. Decidido a evoluir, passou a treinar com o ex-armador Norm Nixon. Em quadra, teve flashes de talento. Em 7 de novembro de 2012, 21 pontos, 15 rebotes e 7 assistências contra o Charlotte Bobcats. Em 30 de janeiro de 2013, 27 pontos, 6 rebotes e 5 roubos de bolas, uma vitória contra o Lakers. Mas em agosto de 2013, Beasley foi preso novamente, suspeita de porte após ser parado por infração de trânsito em Scottsdale, Arizona. A substância foi apreendida do carro. Menos de um mês depois, o Suns decidiu dispensá-lo. Em setembro de 2013, Beasley voltou ao Miami Heat, agora como coadjuvante, em um time que disputava por títulos. Ele chegou a participar das finais da NBA de 2014, entrando no jogo 5 contra o Spurs, sua única aparição nas finais. Depois de 2015, assinou 2 contratos de 10 dias com o Heat. Terminou a temporada por lá. Seu salário, já reduzido, era de 1,3 milhão, bem abaixo dos 6 milhões anuais recebidos anteriormente. Com a falta de oportunidade na NBA, Beasley foi à China, onde se tornou lenda instantânea. Pelo Shanghai Sharks,
registrou 28,6 pontos, 10,4 rebotes e 5,2 assistências por jogo. No All-Star Game da CBA, anotou 59 pontos, um recorde histórico da liga. No ano seguinte, pelo Shandong Golden Stars, superou seus próprios números, 31,9 pontos, 13,4 rebotes, 3,8 assistências, 2 roubos e 1,3 toco, MVP da temporada e do All-Star Game, com 63 pontos, 19 rebotes e 13 assistências. Na China, Beasley era idolatrado, mas fora das quadras, o passado seguia assombrando. Um caso de agressão sexual que era investigado foi arquivado em 2014 por falta de provas. Mesmo inocentado, seu nome seguia nas manchetes, sempre entre um highlight e uma controvérsia. Em 2016, Beasley assinou com o Houston Rockets. Em menos de 15 minutos por jogo, mostrou eficiência. 30 pontos contra o Hawks, 20 pontos e 11 rebotes contra o Bulls. No Milwaukee Bucks, teve momentos sólidos no banco. 28 pontos contra o Spurs e uma média de 9,4 pontos por jogo, com uma ótima eficiência. No New York Knicks, novamente brilhou como reserva de luxo. 32 pontos e 12 rebotes em apenas 25 minutos contra o Celtic. O primeiro jogador da história da NBA a atingir tais números vindo do banco e com tão poucos minutos. Beasley ainda era um jogador imprevisível. Em um jogo, invisível. No outro, imparável. Em julho de 2018, assinou com o Lakers de LeBron, mas jogou pouco. Sua mãe enfrentava um câncer e Beasley se ausentou boa parte da temporada para cuidar dela. Em fevereiro de 2019, foi trocado para o Clippers e dispensado 2 dias depois. Na mesma semana, voltou à China, dessa vez pelo Guangdong Shantung Tigers, encerrando essa longa fase como andarilho. Para muitos jogadores marcados por polêmicas ou inconsistências na NBA, a China se tornou refúgio. Apesar da fama repentina do outro lado do mundo, Beasley continuava carregando um peso invisível. Não era mais apenas sobre estatísticas, nem polêmicas. Era sobre solidão, sobre mágoas. Em 2022, durante uma participação no podcast The Pivot, o mundo viu talvez pela primeira vez Michael Beasley quebrar o silêncio. Or is everything that's happened in your life been so difficult? You want me to be real with you? Yeah. I don't leave the house. I play basketball and I go home. I don't care what y'all do no more. Like, all I care about is playing basketball all day. I go home and I try to talk to my kids as much as I can. I don't see them as much as I can because I'm not traveling as much no more. I don't know what to expect when I leave this house no more. You know what I'm saying? I don't talk to nobody. You know what I'm saying? I've reached out and I've reached out and I've reached out and I've reached out and I've reached out so more that I gotta die with some kind of dignity. Like, bro, that's not a normal, successful man's life to sit up in the house like that. Like, you gotta find good people, and us three can be good people. You know what I'm saying? Like, bro, it's not, that's not sustainable, no bro. disrespect to what y'all got going on. I've been trying to find good people for so long. I'm tired, bro. Beasley não falava apenas por si. Ele representava uma geração de atletas que nunca teve espaço para mostrar a dor. A NBA dos anos 2000 não era a liga que hoje debate sobre saúde mental. Ele sofreu em silêncio, jogou no automático, foi criticado, dispensado, esquecido. Beasley foi andarilho, protagonista, vilão e lenda da rua. Mas talvez tenha sido acima de tudo humano, um homem pedindo ajuda antes mesmo do mundo saber ouvir. Michael Beasley ainda não pendurou chuteiras. Fora da NBA, ele encontrou palco no Big Three, a liga de 3x3 criada por Ice Cube, e como sempre, ele apareceu. Jogou em 3 equipes, 3S Company, Killer 3 e o Miami 305, mas a sua competitividade não se limitou à quadra tradicional. Em 2023, Beasley enfrentou Lance Stevenson num confronto 1 contra 1 por $100 mil. Venceu por 31-21. Jogou como se estivesse lembrando ao mundo quem ele é. Hoje Beasley joga por amor, por respeito próprio, ou talvez porque nunca aprendeu a viver sem um basquete. Se você digitar o nome Michael Beasley no Google, o que vai encontrar? Talvez uma ficha técnica, algumas estatísticas, alguns escândalos, mas não vai ver o que ele poderia ter sido, nem o que ele realmente foi. With the second pick in the 2008 NBA Draft, the Miami Heat select Michael Beasley from Kansas State University. Michael Beasley era um jogador completo, versátil, habilidade com as duas mãos e arremesso de elite. Não era apenas um atleta, era um prodígio. Mas no meio do caminho entre o potencial e a realização, havia algo que muitos ignoraram: a mente. Beasley entrou na NBA com 19 anos, milionário, famoso e sozinho.
sem estrutura emocional, sem apoio verdadeiro. O mesmo talento que fez dele uma estrela juvenil o engoliu num mundo onde errar não é permitido, onde ter crises de ansiedade ou lidar com traumas é tratado como fraqueza. E assim, a NBA perdeu um gênio, e nós, como público, perdemos a chance de ver algo ainda maior. Mas o que dói mais é que mesmo agora, tantos jovens ainda caminham pela mesma estrada. Michael Beasley foi e sempre será um lembrete de que não basta dar palco, é preciso oferecer amparo. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.